Amém. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 4 ao 8, a gente vai. Como diz o Marcos, o nome da minha pregação é o amor. Complete como você quiser. É o amor. Vamos lá. Vocês estão de aplicativo, né? Ninguém mais usa a Bíblia, né, gente? Olha lá, ô Glória, tudo aplicativo. Então, ligue aí seu aplicativo. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Amém? Vamos ler de novo, aguardar? O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Amém? Tem 2 vídeos no TikTok que eu gosto muito. Eu gosto mesmo. Toda vez que ele passa, passam pessoas diferentes e tal. Um desses vídeos mostra um casal andando, vindo um de encontro ao outro, e eles se batem. Sabe aquela coisa de filme? Aí as coisas caem, aí eles vão levantando, assim, olhando na cara do outro e vão catando as coisas e tal. É muito legal. Só que eles sempre fazem isso na frente de pessoas, é proposital. E geralmente de mulheres. Elas estão sentadas assim num banco da praça ou no shopping, aí os dois vêm, se batem, as coisas caem. E elas ficam com aquela cara assim, cara de mulher, né? Olhando, tipo, nossa. Só que eles abaixam os dois juntos e começam a pegar as coisas. E um toca na mão do outro. Aí elas já fazem assim. Aí eles levantam junto, um ajudando o outro, e aí eles começam a conversar sorrindo. Aí ela já abre a boca assim, fica assim. E um olhando na cara da outra assim. Aí eles trocam telefones. E cada um toma seu rumo. A cara das mulheres fica cara de boba alegre. O que começou com cara de entojo, termina com um sorriso de orelha a orelha, todas animadas e fazendo assim. Né? Isso prova que o mundo precisa de amor. Né? Eu gosto muito de filme de romance. Eu estou com 50 anos, quase. E toda vez que eu assisto filme de romance, eu fico com um sorriso bobo na orelha. Nós ficamos, meninas. Por quê? Porque a gente gosta de amor, a gente gosta de paixão. Os homens também gostam. Né? A gente gosta de ser amado, a gente gosta de surpresas e a gente gosta de amor. E tem um outro vídeo de um cara que fica andando no Walmart. Esse é pior ainda. E aí as meninas baixinhas ficam tentando pegar coisas na prateleira assim. E o marido delas geralmente está do lado assim. E esse cara chega, pega a coisa na prateleira para ela, dá na mão dela e ela diz: "Nossa, muito obrigado". E ele fala: "Qual o seu nome?". Quando ele fala qual o seu nome, o marido já larga o celular e fala: "Ô, tira a mão". E aí ele: "Quem é você?". Ele: "Eu sou marido dela". "Se você é marido dela, por que você não pegou o negócio na prateleira para ela, então?". E aí a mulher olha para a cara do marido e fala assim: "Por quê?". Porque todos nós queremos atenção, todos nós queremos ser ajudados e todos nós queremos ser apoiados. Esses vídeos mundanos, eles provam que o mundo está errado.
Porque no mundo fala assim, eu não preciso de homem para nada. Eu quero ser solteiro, eu quero ficar com quem eu quero. Amor, casamento, isso é conversa antiga. Mas quando a gente se coloca numa posição de ser amado e tem alguém para nos amar, toda essa falácia acaba. De que eu não preciso de homem para nada. Então, mas por que você precisa então de alguém para pegar na prateleira para você? E olha que eu nem estou falando de prateleira. Estou falando da vida. Por quê? Porque o amor faz parte da linguagem humana. Ok? Assim como a gente quer ser amada e quer demonstração de amor, todos nós, o reino de Deus, a linguagem é o amor. Não existe outra língua. A gente fala português, nos Estados Unidos fala inglês, e não sei na onde fala tailandês, mas no reino de Deus a linguagem é o amor. E a linguagem do mundo não é o amor. Não é, as pessoas não sabem o que é amar. O mundo não entende o que é amor. O amor vira sexo, o amor vira troca. O amor não é um amor limpo, uma coisa em que você ama despretensiosamente, quer despretensiosamente. Sabe por quê? Porque o dono do mundo é o diabo. Sei que a gente fala pouco sobre o diabo. E Jesus diz em João que o diabo é homicida e mentiroso. E é isso que o mundo é. Porque traz uma alegria momentânea. Mata-nos por dentro, sem amor. Mas no reino de Deus, não. Onde Deus governa, grave isso até o fim da pregação, ok? Onde Deus governa, o amor é a única linguagem a ser falada, porque Deus é amor. O rei do reino é amor. Essa característica faz parte da essência dele. Você conhece Deus porque ele ama. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama? Como assim? 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, meu irmão, não tem como dizer que somos filhos de Deus, que andamos no reino de Deus, se nós não amamos a Deus. Né? João descreve isso. Né? Tanto na primeira carta, quanto no Evangelho, tanto nas cartas, porque João conheceu o amor. Jesus é o amor, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. João sabe falar sobre o amor, porque o João encostou a cabeça no amor. João vivenciou o amor, porque onde Jesus passava, ele deixava um rastro de amor. Cada cidade, Betânia, Galileia, Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, aonde Jesus passava, ele deixava um rastro de amor, e por amar tanto, ele curava. E por amar tanto, ele alimentava, ele exortava, ele trazia a palavra de vida, e às vezes ele até dava uma surra. Por amor. Quando necessário, um confronto. Por amor. Porque Jesus é o amor. Jesus comia com os ricos, Jesus comia com os pobres, Jesus comia com prostitutas e pecadores. Jesus transformava a vida das pessoas através do amor. As pessoas olhavam para o amor e diziam assim: não, eu não posso mais viver isso, eu preciso mudar a minha vida. Deus fez isso. Deus amou tanto a gente que deu o filho dele. Quem de nós, né? Olha a Laurinha. Nunca que a Bruna e o Nicolas entregariam a Laurinha por mim. Mas Deus fez isso. Por quê? Não é porque ele gosta, é porque ele ama. No grego, a palavra amor tem várias antíteses. Tem umas 5 ou 6.
Tá? Por quê? Porque a língua do grego, ela tem que trazer uma palavra de significado claro, completo. Uma palavra tem que ter um significado completo. Isso é mais fácil de você compreender. Então, a Bíblia, no grego, a palavra amor, ela tem uns 5, 6 tipos de palavra, mas as 3 principais, que a maioria de vocês deve saber, espero eu, em nome de Jesus, a primeira é ágape. Então, Deus ágape o mundo, ok? Expressa o amor de Deus. A palavra ágape expressa um amor sacrificial, incondicional. Só que a gente acha que a palavra ágape é só o amor de Deus para nós. Não. É o nosso amor também. Não é exclusivo de Deus esse amor. É nosso também. O ser humano também pode ter o amor ágape. Ok? A outra é eros. Amor erótico, atração entre homem e mulher. Tá? E filéu, que é o amor da amizade. Né? É um amor despretensioso sem sexo. Você gosta, mas você não tem nenhum tipo de desejo pela outra pessoa, né? Esse amor filéu, ele exclui eros, ele exclui o amor eros. Não tem como ter nenhum tipo de atração. Então, essas 3 palavras é que a Bíblia nos denota sobre o amor. Vamos ler João 21, para a gente entender um pouquinho sobre o amor. Eu acho que eu já preguei parte disso aqui. João 21, 15, diz assim, é aquele encontro fatídico de Jesus com Pedro. Pedro acaba com tudo na fogueira, né? Jesus já tinha avisado, olha para você ver. Jesus sempre nos avisa, né? Ele falou, ô Pedro, né? Vai dar ruim. Ah, não vai, sou maravilhoso e tal. E aí lá na fogueira, Pedro acaba com tudo e fala, não conheço esse senhor. 3 vezes. Nega Jesus. E aí Jesus ressuscita. Não, já pensou? Ele nega Jesus, Jesus ressuscita e aparece para ele. Imagine o carão de Pedro. E aí Jesus faz o que ele gosta, vamos comer. E Jesus vai lá. E aí Jesus chama Pedro. Eu acho que Pedro estava com aquela cara assim, né, no meio dos outros discípulos, com vergonha, né? E aí Jesus fala assim para Simão, fala, Simão, filho de João, você me ágape mais que esses? Escute bem, você me ágape. Qual é o amor ágape? É o amor expressado por Deus a nós. É um amor de sacrifício, é um amor incondicional. Jesus fala para Pedro, você me ama incondicionalmente, você se sacrificaria por mim? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que filéu. Jesus pergunta, você me ama mais que tudo? E Pedro fala, eu gosto de você, você é meu parça. E aí Jesus diz, cuide dos meus cordeiros então. Só que não contente, Jesus vem de novo, né? Simão, filho de João, você me ágape? Você me ama incondicionalmente, João? Pedro. E Pedro fala assim, sim, Senhor, eu filéu. Sou seu amigo, eu gosto de você. Daí Jesus repete, pastorei as minhas ovelhas. Aí na terceira frase, Jesus vai até Pedro. Ele baixa lá embaixo e fala assim, pela terceira vez Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, você é filéu? Você é realmente meu amigo? A vergonha caindo. Você realmente é meu amigo? E aí Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você é filéu? Jesus não pressionou mais Pedro. E aí Pedro fala, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que filéu. E aí Jesus falou, então tá bom, cuide das minhas ovelhas sendo só meu amigo então. Para chegar no nível de Pedro, Jesus teve que aceitar o que Pedro tinha para ele naquele momento.
um amor de amigo. Porque assim como Deus nos ama, ágape, Deus quer que nós o amemos, ágape. Deus não quer ser nosso amiguinho. Deus quer ser nosso Deus incondicional, nosso Pai imutável. Ele não exige que você o ame desse jeito, mas ele espera. Por quê? Naquele momento, Pedro não podia conhecer o amor ágape. Ele só podia responder, Senhor, eu sou teu amigo. Porque só um amigo trai. Só um amigo dá as costas. Olha, quase a música do Tiririca, né? Ele faz isso, mas é meu amigo. Mas Jesus sabia que haveria um momento em que Pedro descobriria o que é o amor ágape. E Jesus aceita o que Pedro tem naquele momento, porque é a única coisa que Pedro tem. Mas, por quê? Porque o amor não é um dom. Ah, mas lá em 1 Coríntios, não, está infeliz ali. Ele foi infeliz na hora da tradução. O amor não é um dom. Porque um dom é uma coisa que Deus te dá, é um presente, uma habilidade, sei lá o que é, para que você sirva o seu irmão. E um dia você pode falar assim, eu não quero mais servir meu irmão com os meus dons. Mas o amor não. O amor é um fruto do Espírito. O amor é só gente cheia do Espírito Santo que tem. Pedro não podia amar Jesus ágape ali, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre ele, entrado dentro dele, feito morada. Mas quando entrou, Pedro se levantou, foi na porta do Sinédrio, curou um, foi não sei na onde, curou outro, foi não sei na onde, salvou outro, e morreu com morte de cruz, até o fim, incondicional. Pedro entendeu que ele não podia mais ser amiguinho de Jesus. Ele tinha que ir até o último. Ele tinha que ir até a última carta que ele tinha, até morrer. Diz a tradição que ele não quis ser crucificado igual Jesus. Ele pediu para virar a cruz, porque ele não era digno, mas morreu por amor a Jesus. Amor ágape. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. O amor está lá, vamos ler. Mas o fruto do Espírito vamos de novo ensinar isso para a igreja. Há um fruto grandão e lá dentro há todas as coisas. Se você não tiver um, você não tem nenhum. Ok? Mas o fruto do Espírito o que é o fruto do Espírito? São as atitudes, é a sua vivência, é tudo que você tem na prática. É o que um homem, uma mulher, uma criança, um jovem ou adolescente tem quando está cheio do Espírito. É amor, ágape. Esse amor aqui é ágape. Não é filéu, não é éreos, não é fileia, é ágape. Tá? Amor, porque vem da onde? Vem do Deus Espírito Santo de dentro de você. Tá? Não sai daqui do que você está vendo. Não é algo que você aprendeu no mundo. Conheci uma pessoa e eu amo aquela pessoa. Não. É um amor de sacrifício. Nasce assim do Espírito Santo e você ama. É alegria. Eu não estou falando de felicidade. Felicidade é uma coisa. Tem dias que estamos felizes. Tem dias que estamos tristes. Mas estamos alegres no Senhor, porque isso é confiança. E isso é fruto do Espírito. Tá? A alegria é fruto do Espírito. Se você tiver que estimular a pessoa muito para amar a Deus, para ser alegre em Deus, é porque ela não tem o Espírito Santo. Ai, que palavra dura, mas é isso mesmo, igual Samuel falou. É paciência. O que é paciência? É esperar, ouvir, não julgar antes de conhecer, conversar. A amabilidade é uma pessoa que ama infinitamente, ama tudo, tem um coração maior do que ele mesmo. Bondade, isso é fruto do Espírito. Fidelidade,
né? Você ser fiel a Deus e às pessoas, isso é fruto do Espírito. Por isso que fulano saiu da igreja. Eu não me assusto com as apostasias, porque isso é fruto do Espírito. E o Espírito só está dentro da igreja. Amém. O Espírito só está dentro da igreja. Precisa estar na igreja para ser cheio do Espírito Santo. Mansidão. Não é ser trouxa. É ser manso. Ser calmo. Ser respeitoso. E domínio próprio. Eu não confio e tenho laços bem estreitos com gente que não tem domínio próprio. Por quê? Porque ela estoura do nada. Ela fala o que quer. Eu sou assim mesmo. Como diziam os antigos pregadores, eu sou Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. E as pessoas têm que me aturar. Não. Domínio próprio é fruto do Espírito. Você domina você mesmo. Se você não domina você mesmo, você não domina ninguém. Lá na MPC a gente tem um lema que é líder de si mesmo. Se você não é líder de si mesmo, você não pode liderar ninguém. Se eu não tenho controle do que falo e do que faço, não tenho o Espírito Santo. Porque a partir do novo nascimento, quem nos controla é o Espírito Santo. É ele que fala, vai, puxa o freio, avança, volta, estaciona, anda. É o Espírito Santo. Então, tudo isso não é dom. Não é algo que Deus deu para você servir o outro. É algo que você tem a partir do conhecimento de Deus. E o amar é para gente cheia do Espírito. Só que o amor não vem sozinho. Ele vem com outras características de que uma pessoa cheia de amor vai ter. Nós precisamos. E Pedro só conheceu isso no Pentecostes. A partir do Pentecostes, Pedro se tornou o pastor de ovelhas que Jesus queria. Porque Jesus sabia que quando viesse o Espírito Santo, Pedro teria um amor incondicional, um amor sacrificial. A Bíblia diz que o amor é um caminho excelente, e o amor é o caminho que a igreja tem que andar. É a língua que a igreja tem que falar. Esse é o amor que Jesus tem por nós. Jesus pergunta para nós essa manhã, vocês me amam, ágape? E nós respondemos, amamos filéu. Por quê? Porque o Senhor me entende, né? O Senhor é meu amigo. A gente tem que parar com essa romantização do caráter de Jesus e de Deus. Que ele entende tudo, qualquer coisa. Eles amam ágape. E ele espera que nós o amemos ágape. Só que ele tem paciência. Ele espera. Sabe por que ele espera? Porque ele esperou Pedro. E ele sabia que Pedro, a capacidade que Pedro tinha a partir do Espírito Santo. Deus não espera nada de nós se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Não se preocupe. Se você não quer fazer, não faça. Porque Deus só quer de gente cheia do Espírito. Por quê? Porque é sacrificial. E esse amor manifestado, ágape, de Deus por nós, de nós para Deus, é o mesmo amor que temos que sentir pelos nossos irmãos. Você não ama seus irmãos filéu, não é bíblico. Você tem que amar ágape. É sacrificial. É incondicional. Por quê? Porque é isso que tem que estar manifestado dentro da igreja. Ágape. Amar incondicionalmente. Por quê? Porque é amor de família, não é amor de amizade. O problema é que a gente leva as nossas relações na igreja como amigos, mas nós somos irmãos. Nós não somos parceiros de missão, nós somos irmãos de missão e nós vamos andar até a eternidade junto. E Deus está esperando que sejamos cheios do Espírito Santo para que a gente possa amar ágape de cima para baixo e do lado. O Espírito Santo traz isso. Por que a gente não consegue, meu irmão? Para
pensar, por que que a gente não consegue amar uns aos outros, ágape? E quando a gente ama, as pessoas falam, você é trouxa, você é burro. As pessoas abusam de você. Você acha que 5.000 pessoas comendo pão e peixe não estavam abusando de Jesus? Nem 10% daquelas pessoas voltaram os pés à cruz. Nem Pedro, só João. Amor ágape, o mundo diz, não, eu só vou dar o que as pessoas me darem. Gente, nós não andamos segundo o padrão do mundo. Nós andamos segundo o padrão da igreja, do reino de Deus. Por que que a gente não consegue? Por que não conseguimos ser leais uns aos outros? Por que não conseguimos ser fiéis uns aos outros? Porque o diabo está no nosso meio. E o Espírito Santo não está fazendo o que ele quer fazer, porque nós somos maus. É a verdade, gente. Se não é Deus, quem é? Quem é? Porque a gente vive triste, reprimido, ansioso, precisando de remédio para ser feliz. Precisando de remédio para dormir. Precisando de remédio para controlar, se o Espírito Santo está lá. Porque a gente anda sempre estressado, apressado, sem esperar, querendo tudo agora. Manassés estava fazendo um negócio lá no computador, falou, nossa, está esperando 3 segundos. Eu falei, o computador está lento, ele leva 3 segundos para abrir a página. Eu falei, o quê? Por que que a gente não consegue equilibrar as nossas emoções? Porque nós não estamos deixando o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer. Ele quer tomar tudo, ele não quer partezinhas, ele quer tudo, ele quer dominar você por inteiro, corpo, alma e espírito. Esse é o amor de Deus para nós. Sabe por que que a gente não consegue ser leais uns aos outros? Porque somos maus, usamos maldade contra as pessoas, não conseguimos manter relacionamentos de verdade. Por quê? Porque amamos filéu. Se não ter uma troca, não te quero. Jesus não teve a troca que ele esperava a partir de Pedro naquele momento, mas ele aceitou o que Pedro deu. Sabe por quê? Porque isso é fruto do Espírito Santo. Quando não acontece do nosso jeito, a gente abandona. Quantos de nós abandonamos o que era para fazer? Ah, fulano não gosta de mim, vou abandonar. Sai para lá com Satanás. Gente, desculpa. Não dá para entender. Eu durmo e acordo pensando disso. Ah, eu me machuquei. Vou te responder à altura, porque este é o meu temperamento. Eu sou assim. Ou a gente se coloca por covardia. A gente diz que é amigo, mas na hora do desespero a gente dá um passo para trás para não morrer. Não. Se o cara quiser matar ele. Esse amor ágape, ele está tão enraizado em alguns de nós, que homens morrem protegendo outros. Você já viu isso? Leva um tiro porque foi proteger uma mulher, pula no fogo para salvar uma criança e morre. Isso é amor ágape. Isso é amor ágape. Quando a gente se cala diante de uma injustiça com o irmão da gente, isso se chama covardia, tá? Não se chama resposta branda. Resposta branda é quando eu falo, Johnny, eu te odeio. Odeio você. E ele fala, pô, senhora, eu te amo. Isso é resposta branda. Agora, você está vendo o outro ser massacrado, está deixando ele morrer espiritualmente, e você não fala nada. A Bíblia chama isso de covarde. Você está vendo uma necessidade no meio da igreja, você está vendo uma necessidade na sua família, e você não faz nada. Isso se chama covarde. Tiago trata muito bem disso e vale para o resto da nossa vida. Se o seu irmão está passando fome, ele te pede comida, e você fala que vai orar por ele, pô, tá de brincadeira, né? Se ele está pedindo comida, dá comida. Isso vale para a vida. Se você vê uma necessidade e você não supre, é porque você é um covarde. E os covardes não herdam o reino dos céus. Nós estamos usando o amor filéu, não sacrificial, porque o Espírito Santo não nos governa.
Você não sabe da minha vida, pastora. Sei. Eu sei que se o que sai de dentro de você não está de acordo com o que você prega, é amor filéu. Eu sei que se não há sacrifício, é amor filéu. E nós amamos as pessoas da mesma forma que nós amamos a Deus. Ok? Porque se o amor ágape está entranhado dentro de nós não temos como amar de outro jeito. Nós não temos. Por quê? Porque o Espírito Santo pôs lá. A gente pode dizer, não, está tudo certo. Leio a Bíblia, oro, canto. Mas o que te move a fazer isso? O que te move a ler a Bíblia? O que te move a orar? O que te move a cantar? É a teoria automática ou o amor leal e incondicional? Eu preciso orar, porque eu preciso estar com Deus. Eu preciso ler a Bíblia, porque eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso adorar, porque eu amo a Deus. O que está te movendo? Eu acho muito legal, e eu faço isso constantemente, de conhecer outras igrejas e outras culturas. E aí a gente fala assim, por que lá na igreja não pode ser assim? A culpa é sua, que está sentada em cima da sua mão. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero um som. Eu quero muitos jovens. E aí? Você vai fazer o que com isso? Eu quero um espaço maior. Tá, mas e daí? O que você está fazendo? O que está te movendo? Por que a gente tem que convidar as pessoas para virem à igreja? Você tem uma resposta para isso? Porque elas precisam de salvação. Elas não é para fazer parte de uma família. É para achar salvação. Para achar um amor leal e incondicional. O que acontece no mundo não deveria estar acontecendo dentro da igreja, no corpo de Cristo. Traições, deslealdade, mundanidade, viver de aparência. Estamos lidando dentro da igreja com um sistema que não funciona no reino de Deus. É por isso que a igreja não avança, porque o nosso amor é filéu, e algumas vezes até eros, mas nunca ágape. Você não vai sacrificar o seu ministério pelo outro, porque você está cansado. Sendo que o nosso descanso não é aqui. A gente fica cansado, sobrecarregado, não quer mais vir para o culto, não quer orar, não quer cuidar uns dos outros. Sabe por quê? Porque o sistema de amor que você está usando aqui dentro, o sistema de amor que você está usando na sua casa, não é o mesmo sistema que Deus está usando com você. Então você não vai dar conta. Nós estamos amando uns aos outros como o mundo ama e não como Deus nos ama. O Marcos fala isso aqui, não, mudou. Você tem que amar seu irmão como você ama a Deus. Mas se você ama a Deus filéu, você nunca vai me amar ágape. Na primeira oportunidade, você vai sim nos trair, você vai sim caminhar sozinho, você vai sim escolher o seu caminho, porque não há ágape. Então, o que está por detrás disso? Já parou para pensar? Quem traz essa maneira errada de viver para dentro da igreja? O diabo. Você acha que Deus faria isso? Você acha que é Deus que está no comando dessas coisas todas? É o diabo. Por quê? Porque ele é mentiroso e homicida. Ele traz uma situação para virar uma mentira e matar todos os outros que estão em volta. Deixa eu te contar uma coisa. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Falou, diz a Bíblia, ok? Sou biblista até o fim. Falou uma. Falou duas com testemunha. Falou três com duas testemunhas. Bate a poeira dos seus pés e perna para que te quero. Há muita gente precisando de Jesus. Paulo disse, a nossa luta não é contra pessoas. Por que Paulo disse isso? Porque as pessoas precisam de salvação. Essas pessoas, elas precisam de salvação, porque elas estão dominadas sobre potestades, principados e influenciadores do mal. Eu vi a pastora Marta falando esses dias assim, o que é um demônio? Ela falou, é um influencer de hoje.
Você entra lá no Instagram, tem uma influência. O cara te influencia a usar uma caneta emagrecedora para você morrer. E você faz. O cara faz uma comida que vem de você. Ai, quero fazer, quero comer. Isso são os demônios. Os demônios que influenciam a gente a fazer as coisas. Você acha mesmo? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Se você é tentado a fazer uma coisa que não está na Bíblia, andar de um jeito que não está na Bíblia, por que você acha que é Deus? É o diabo. É o diabo que traz bagunça, é o diabo que traz mentira, é o diabo que nos desanima, é o diabo que não nos deixa dar o dízimo. Por quê? Porque ele nos influencia a tal coisa. E como a gente não tem amor ágape, não tem domínio próprio, a gente faz o que o diabo quer que a gente faça. Para de romantizar temperamento. Para de romantizar comportamento. Se a pessoa não tem um comportamento ágape, ela tem um comportamento demoníaco. Não existe uma outra coisa. Não existe uma outra explicação. E isso nos adoece. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente vê muito pecado acontecendo, os nossos ossos doem, o nosso corpo adoece. Nós precisamos entrar no corpo de Cristo e dizer, eu não aceito mais isso aqui, não aceito mais na minha casa, não aceito mais na minha família, não aceito no meio da família de Cristo. Nós somos enganados, sabe por quê? Porque a gente ora muito, a gente ora muito. Praticamente que todo mundo tem uma vida de devocional, de oração impecável. Ora muito, lê muito a Bíblia. Uma cliente minha falou assim, eu leio a Bíblia todo ano inteira. Eu fiquei pensando assim, dessa vez eu estava cansada demais para responder, e eu disse que nem o Calvinator. É mesmo? A gente lê muito a Bíblia. Qualquer perguntinha aí, o povo daqui sabe. O povo aqui é velho de igreja, a gente andou, quando vinha para a igreja, a gente vinha de dinossauro. A gente está nisso, ó. O cara puxou um hino da Shirley Cavalhais semana passada, aqui de 30 anos atrás, eu e a Marinês começamos a cantar, o Natanael tocou, o outro tocou. Nós estamos velho nisso, nós estamos nesse negócio há muito tempo. A gente conhece de Bíblia, a gente canta muito. A gente escuta louvor o dia inteiro, a gente canta na igreja, a gente canta muito, nós nos reunimos muito, estamos aqui, mas na hora de viver o que lemos, cantamos, nós falhamos. Porque se a Bíblia diz que é daquele jeito, por que não fazemos daquele jeito, meu irmão? Tem alguma coisa errada na equação. Se nós temos uma vida comunitária, de fé, de oração, adoração e leitura bíblica, porque os nossos caminhos estão indo para o outro lado. Porque a nossa lealdade, a nossa fidelidade não estão baseadas no que a Bíblia diz. Porque o nosso amor é condicional a. Se fizer o que eu quero, eu amo. Se não fizer, eu pego minhas coisas, racho meu tempo. Estou desanimado. A gente canta demais, a gente lê demais e não põe nada em prática. Se tem uma pessoa que lê a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, todo tempo. Leio o livro, estudo a Bíblia. Tem dia que eu estou de saco cheio de estudar a Bíblia, aí eu leio orante só, faço uma lectio divina. E eu comecei a pensar nisso. E eu falei, Senhor, eu leio tanto a Bíblia, porque partes do meu ser ainda não estão de acordo com a tua palavra. Porque não deixo o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Por quê? Porque eu sou dominada ao padrão do mundo. Eu quero amar como o mundo. A pergunta que a gente tem que fazer é falar, Espírito Santo, o que você quer de mim? Espírito Santo, toma-me. Faz o que você quiser. O que você tem para mim hoje? Faz o que você quiser. Essa é a pergunta. Eu estou lendo a tua palavra. Eu não quero só uma revelação para passar para os meus irmãos. Eu quero ter essa vivência aqui. Eu quero ter essa vivência. Mas no final, a gente faz do nosso jeito. Termina do nosso jeito. A gente dá o dízimo do nosso jeito. A gente ama o nosso irmão do nosso jeito. A gente se cala diante da injustiça. A gente se cala diante da pobreza. Porque o nosso amor é filéu. É um amor de amizade. A gente tem respondido ao Senhor o tempo todo. Você é meu amigo.
Mas ser amigo de Deus é ser inimigo do mal. Sabe, meu irmão, às vezes isso vai te custar muita coisa. Mas Jesus disse assim, olha, se o seu braço te faz pecar, arranca ele. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor entrar cego no céu do que com a visão aberta no reino de Deus, no inferno. Por quê? Se o amor é o caminho, não era para ser assim, meu irmão. Não era para a igreja ser um lugar de desconfiança. Não era para a igreja ser um lugar de se falar de coisas da terra. Era para a igreja ser um lugar falar de coisas do céu. Era para a igreja ser um lugar para a gente se sentir acolhido, amado, querido. Por que que não é assim? Eu estou cansada da igreja terrena. Eu estou cansada de altos e baixos de uma igreja desleal que ama Eros. Eu quero viver, e mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha, comigo mesma, dentro do corpo, eu vou viver o amor ágape em Cristo e em comunidade. Que me chamem de idiota, eu vou amar sacrificialmente, eu vou amar incondicionalmente, eu vou amar, porque a Bíblia diz que é para eu fazer isso. A Bíblia diz, Andréia, você me ama incondicionalmente. Não quero responder como Pedro, amo incondicionalmente, Senhor. Aconteça o que acontecer, igualzinho a Abacuque, pode ter fruta, pode ter azeite, pode não ter, não saio da onde o Senhor me colocou. Essa é a posição, meu irmão. E dessa vez eu vou falar que nem Paulo para você, não sabe para onde ir, vem comigo. Você não sabe que você tá, vem comigo, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu amo. Ninguém pode tirar Deus de nós. E Paulo fala lindamente, nada pode te separar do amor de Deus. O amor é o caminho. Se o amor é o caminho, qual estrada nós estamos seguindo? Como diz o R.R. Soares. Que amor você ama a Deus? Porque daí eu vou saber que amor você me ama. Que amor você ama a Deus? Que tipo de amor você está vivendo agora? Aqui nesse meio. Com algumas faltas, com alguns desânimos. Que amor você está vivendo aqui agora? Nós não podemos aceitar outro amor que não seja ágape. E nós não podemos amar outro amor que não seja ágape. Nós precisamos nos posicionar como os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo e denunciar as armadilhas de Satanás. Quando você vê o Satanás implantando, vai lá com o seu machado do Espírito Santo e arranca pela raiz. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Arranca essa árvore, ela não presta para nada, ela não dá fruto. Satanás está olhando. Mas nós não somos sinagoga de Satanás. Nós somos a igreja de Cristo, santa, limpa, imaculada, uma noiva amada e desejada por Jesus. Nós somos uma construção espiritual com poder e sangue. Não somos um boteco de esquina que entorpece as pessoas por alguns minutos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Há poder aqui, há poder em nós, há poder em cada um de nós. Para quê? Para expulsar demônios, para trazer cura. Sabe por que não fazemos isso no nosso dia a dia? Porque amamos filéu, um amor mais ou menos, um amor que dá para passar para frente. Dá para achar outro melhor para amar. Ok? Dá para achar outro melhor para amar. Nossos pensamentos precisam ser os de Cristo. Precisamos andar em amor e vida abundante. Satanás não pode se sentir à vontade entre nós, nem na nossa casa. Se ele está confortável, é porque alguma coisa está errada. É que nem quando Jesus chega
E os demônios falam, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar nos porcos, a gente não quer ficar aqui. A gente não quer ficar perto de você. E os demônios têm que sair e as pessoas serem libertas e ficarem. Quando a gente chega, ele tem que bater em retirada. Jesus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, que caminha em ágape e flui dons. Você está me servindo com o seu dom? Problemas sempre existirão. Leia 1 Coríntios e 2 Coríntios. Uma igreja viva, cheia de dons, todos os dons. Uma igreja com todos os dons e cheia de problema. Por quê? Porque Satanás sempre quer fazer bagunça. Mas esses problemas, a maioria tem que vir dos novos convertidos. Não pode vir dos maduros que caminham com o Senhor. Esses ainda estão em processo de transformação. Mas não entre pessoas que diz que oram, adoram e ler a Bíblia. Nesta manhã, meu irmão, eu acredito que Jesus pergunta para nós: Kairós, vocês me ágape? Você me ama incondicionalmente, Kairós? Você está cheio de sacrifício para mim? É uma pergunta que talvez não doa agora em você, porque você está tentando assimilar o ágape, o eros e o filéu. Mas o que Deus está perguntando para nós essa manhã, você faria qualquer coisa por mim? Até dar o dízimo? Até se levantar desanimado e caminhar? Eu não sei qual foi o ânimo de Pedro quando viu Jesus ali, né, na beira da praia. Porque os encontros constrangedores nos tornam homens e mulheres de Deus mais fortes. E Pedro foi um fenômeno. E o engraçado é que o mesmo Espírito que está em Pedro está em nós. E a gente não faz 1/3 do que Pedro faz. Um dia, Pedro ainda era religioso, um judeu religioso. E Jesus fala para ele, vai lá, falar, qual é o nome dele? Ananias? Não, era. Qual era o nome do que Pedro foi falar? Ananias? Vai lá, pregar e batizar nele. Não, ele tem um sonho. Primeiro ele estava comendo carne de porco, pata rachada. E aí ele, não, Senhor, eu não posso comer isso, que isso é impuro. Para Pedro, os gentios eram impuros. E não podiam alcançar o amor de Deus. E aí Jesus quebra toda a religiosidade dele, fazendo ele ir pregar para os gentios. Pedro, se não fosse o Espírito Santo, jamais faria isso. Ele não iria pregar para os gentios. Jesus está nos perguntando essa manhã se a gente gosta dele como parceiro. Jesus está perguntando se a gente ama ele, ágape, por que a gente faz do nosso jeito? Por que a gente faz o que a gente acha e não faz o que ele manda? Com Deus é tudo ou nada. O reino de Deus é uma pérola em que você quer tanto que você vende tudo para ficar com ela. Você deixa tudo para ficar com ela. A linguagem do reino de Deus é ágape. O caminho para o reino de Deus é ágape. O que nos une no reino de Deus é ágape. É um amor que não tem tamanho. Nessa manhã, Jesus nos chama para uma vida ativa no reino de Deus. Ativa, não retroativa. Agora, não é amanhã, não é depois. Cheia de alegria, entusiasmo e abundância no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Para quê? Para você amar ágape. Para você sair da sua casa alegre e não no modo ativo, básico, prático, mas de adoração. Volte ao primeiro amor. Aquele amor que você faria qualquer coisa por Jesus. E assim nós vamos conseguir amar uns aos outros. Olha, Jesus, vocês me amam, ágape? Ou ainda está em dúvida se dá para fazer qualquer coisa por Cristo?